Boa noite. Oi, Ale. Oi, boa Boa noite. noite. Tudo bom? Tudo bem? Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal chegar, que a gente Sim. está adiantado também, né? 20 e Sim. 25, 5 minutos. Mas aí a gente espera o pessoal entrar até umas 8h30 e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o movimento. Tá bom. Tá muito quente aí, Ale? De dia, sim, à noite, bem friozinho. Então, Aqui as tá duas no calor. estações. Aqui tá bem quente. Esses últimos dias, então, tá bem calor. Você avisou o pessoal do seu grupo? Sim, Sim. coloquei tanto no meu Insta, né? No pessoal, como do Neosenses também. E para algumas pessoas em particular também, que eu acabei enviando. As pessoas que tiveram mais interesse, né? A gente está fazendo já a divulgação já faz um tempinho. Então, quem se interessou, a gente foi colocando tanto o roteiro e também falando que hoje ia acontecer a live para a gente tirar aí algumas dúvidas, né? Sim. Falar um pouco mais aí do propósito também do retiro. Cada dia é uma coisa nova que chega. É. Pedir para a Até Evelyn chegar usar a a Mari também. Mariana. As pessoas que já estão inscritas, né, se elas pudessem estar participando, seria interessante também. Sim, para tirar as dúvidas também, né? Uhum. E o Luiz? A Luísa, essa hora, está fazendo exercício. Então, ele não vai participar. Mas depois ele fica curioso, ele sabe que fica gravado, aí ele fala, depois eu entro lá e vou assistir. Né? Sim. E muita gente acaba não podendo também nesse horário, né? É um horário também que ele não, as pessoas estão aí durante a semana fazendo É, jantar e mas o bom é tudo. que fica gravado e aí depois as pessoas podem estar assistindo, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Aí a Evelyn, ó. A Evelyn tá aí, ó, já entrou. A Jojo também. Beijo, Evelyn. Quer já ir introduzindo então, Ale? Já, É? já deu o horário. Então tá jóia. Então vamos lá. Boa noite a todos. A gente está trazendo esse movimento junto com a Neosense. A gente já está junto desde 2020, que a gente começou alguns movimentos de retiros dentro da espiritualidade, para que a gente possa integrar a espaços onde existe pontos de energia, onde a gente possa estar acessando partes nossas, né? Então, Maquiar trabalha junto com a expansão da consciência, a integração com a natureza, e a gente participou junto com a Neosense do retiro de Machu Picchu, onde houve
muitas transformações, onde houve muita integração. E todo o movimento é feito em cima de propósitos, né? Em cima de intenções, aonde a gente adentra esses espaços para que a gente se integre junto à energia do espaço e possa nos integrar a essa frequência de energia e acessando as partes nossas também, né? Porque a gente faz parte desse todo e um pedacinho da nossa história também está nesses lugares. Então, quem trabalha com a parte da espiritualidade sabe que a gente está buscando mais conhecimento, expandindo a consciência, para que a gente possa acessar essas nossas partes também multidimensional. E esses espaços onde existe um fluxo grande de energia, quando a gente se integra junto a esses espaços, a gente acaba que expande mais a nossa consciência. Machu Picchu foi um grande portal, depois que a gente trouxe esse movimento, muitas coisas aconteceram, mais momentos, mais uma consciência mais expandida, para que a gente pudesse estar acessando mais conhecimento, trazendo mais sabedoria, para esse momento que a gente passa agora dentro da transição planetária. E o fluxo de energia, ele está ilimitado, né? Não só esses pontos energéticos, mas em qualquer lugar que o ser humano esteja. E a gente sentiu, depois de Machu Picchu, de estar seguindo esse movimento para o Egito, que também faz parte da nossa história, né? A gente resgata a nossa parte atlante, a nossa parte lemuriana, que faz parte de nós também, junto a consciências multidimensionais. E tudo tem um propósito de chegar até esses lugares. E o retiro do Egito é transcender, né? Ir além de. Então, quando a gente transcende além da matéria, a gente integra em nós mais consciência, integra em nós mais sabedoria, para que a gente possa aterrar essa energia e sustentar tudo que está chegando para nós com mais clareza, com mais leveza. Então, o propósito do Egito não é só ir lá conhecer aquela beleza maravilhosa, né? Mas sim se conectar com a energia do espaço, daquela egrégora, né? Se unindo à nossa egrégora, para que a gente se fortaleça e se una àquele espaço. E depois a gente vai falar para vocês, assim, dos espaços que a gente vai estar trabalhando, e como a gente vai estar trabalhando nesses espaços. A gente sabe que no Egito existe a religião lá, ela é muito intensa, né? Muito rígida. Então, assim, não é em qualquer lugar que a gente vai poder, né, tá fazendo as nossas conexões, mas existe estratégias para isso, né? Então, assim, a gente já está trazendo para a consciência como trabalhar de uma forma dentro do propósito que cada lugarzinho vai estar trabalhando, para que todos sejam integrados dentro de um mesmo propósito, dentro de uma mesma intenção, para que a gente possa junto estar se conectando à energia do espaço. Eu sinto assim, nós, né, humanos, ainda vivenciamos essa dualidade, essa polaridade. Então, todo lugar do planeta que a gente vai, existem as duas situações.
E quando a gente trabalha junto a um propósito, trabalha junto a uma intenção, a gente se fortalece dentro de uma frequência, onde a gente adentra esses espaços com uma finalidade, com um propósito, que é a integração da luz, né? Que é receber o fluxo de luz que está chegando naquele espaço, para que isso seja integrado e abra espaços em nós. E a gente possa, gradativamente, deixar de viver algumas situações que a gente vivencia de dores, medos, porque isso está sendo desintegrado, né, com o fluxo de luz que está entrando no nosso planeta. E estar nesses lugares onde a energia ela chega de uma forma limpa e trazendo essa intenção, você se integra junto a esse fluxo de luz. E essa luz adentrando o seu campo etérico, o seu campo emocional, o seu campo espiritual, você vai abrindo espaços para que a dualidade ela se fortaleça do lado positivo, né? Com mais alegria, com mais amorosidade, com mais segurança, com mais confiança, né? E acreditar que todo esse movimento que está acontecendo no planeta, ele é mega positivo, porque é para a gente transcender a dualidade e sim acessar o amor incondicional. Então, esse é o propósito de Maquiar no Egito, é transcender para que a gente possa integrar mais a luz, integrar mais conhecimento, integrar mais sabedoria. Então, quando a Taren separou, né, os lugares que a gente iria visitar, vai visitar, né? Então, dentro do roteiro, eu me conectei com os espaços, senti o que a potencialidade do espaço e o que a gente poderia estar trabalhando dentro desses espaços. Então, eu separei ela já dentro do roteiro, né, os espaços que a gente vai estar visitando e a energia que a gente vai estar acessando e o que a gente vai estar trabalhando dentro desses espaços. Então, assim, o Egito, ele é rico, né, dentro da energia da geometria sagrada, e a gente sabe que a geometria sagrada, ela adentra o nosso campo para trazer mais sabedoria, para relembrar quem somos, para que a gente possa reconhecer quem somos. Então, pensa que toda forma geométrica, toda a linguagem específica que tem no Egito, ela tem uma vibração muito intensa. E é como se toda essa linguagem, ela adentrasse o nosso campo vibracional, quando há uma permissão, e isso desperta em nós a nossa sabedoria, porque a gente acaba que reconhece tudo que já existe dentro de nós. Então, assim, é um espaço que assim, de uma sabedoria, assim, grandiosa, que quando sentida, a gente pode estar expandindo além de mesmo. Por isso, transcender. E aí, depois a gente vai abrir os espaços para vocês que tiverem dúvidas, para poder a gente trocar, né? Para aqueles que sentiram no coração de estar nessa jornada junto com a Maquiar e a Neosense. E a Tari vai estar falando um pouquinho para vocês sobre o retiro. E se vocês depois tiverem alguma dúvida dessa parte da espiritualidade, pode estar chamando, Maquiar. E aí, quem tiver dúvidas sobre o roteiro, também pode estar chamando a Taren na Neosense. Ela vai estar explicando para vocês com mais detalhes. E ela vai falar agora para vocês um pouquinho sobre o roteiro e sobre os propósitos de cada espaço. Então, vamos lá. Então, boa noite. Então, meu nome é Taren, eu sou da Neosenses.
A gente está aí, como a Lei falou, há algum tempo, né, trabalhando juntos nesse propósito maior. Eu acho que tem que ficar muito claro aqui o papel de cada uma, né, Lei, em si, porque eu trabalho realmente com a parte dos roteiros, da logística e de todo uma assessoria realmente que as pessoas pedem quando vão para destinos que são destinos um pouco mais profundos, né? Tanto como a gente fez em Machu Picchu, né? Que tem as ruínas, que tem toda a parte xamânica também que nós trouxemos, né? Enfim, e agora com o Egito, porque o Egito a gente sabe que é um país difícil de lidar, tem várias questões não só da religião, mas políticas também, então as pessoas se sentem um pouco às vezes com medo mesmo de visitar o Egito. É um país, sim, seguro, desde que se tome alguns cuidados, né? Então, por isso, essa parceria, né, em si, tanto do Maquiar quanto a Nelsense, para que a gente pudesse estar entregando algo que as pessoas pudessem estar se sentindo seguras. Então, quando as pessoas me buscam, me procuram e me perguntam, são mais ou menos essas questões que elas acabam me fazendo, mas vai ser seguro para mim? Eu sou uma pessoa um pouco mais de idade, eu vou conseguir caminhar, né, nos locais, visitar as pirâmides em si, de que maneira que eu posso lidar com dinheiro, vistos, entre outras coisas. Então, a gente fez um roteiro onde a gente colocou todas essas questões já muito fáceis, né, para ficar bem tranquilo. Então, o visto, nós que vamos cuidar do visto, a alimentação ela já está inclusa, então você não precisa ficar saindo procurando o local aonde comer ou não. Lá tem uma questão muito séria em relação à água, né? Então você tem que tomar cuidado em relação a isso, aonde você está bebendo, né, as garrafinhas, aonde você está comendo. Então, todo esse cuidado é a minha parte, digamos assim, né? Então, eu vou junto, né, Ali, eu acompanho você, Ali, pôde ver o meu trabalho em relação a esse acompanhamento, então é desde do aeroporto, onde as pessoas também têm muitas dúvidas de como fazer o check-in, como pegar o voo, de que maneira fazer todo esse trâmite. A gente teve um caso, né, em Machu Picchu de um extravio de bagagem, então é uma situação complicada, que as pessoas ficam desconcertadas, não sabem ao certo como proceder isso tudo. Então, eu vou estar ali justamente nesse papel de servir, né? Que é um papel que eu amo fazer, a Lê sabe disso, que eu faço bem. E é bem desafiador. E é bem desafiador, sim, porque exige muito, as pessoas acabam, numa viagem pode ter muitos contratempos, né? É sempre muito bom viajar, porque a gente está conhecendo lugares novos, pessoas novas, e ainda mais nesse propósito em si que a gente se propôs a fazer, realmente com essa intenção, né? De toda uma espiritualidade que nos vai acompanhar, toda essa expansão de consciência, mas tem toda a parte terrena, né, Ale? Toda a parte material que a gente tem que lidar ali o tempo todo. Então, eu dependo de serviço de muitas outras coisas para que o meu também seja satisfatório. Então, tanto o hotel, como o serviço que está nos recepcionando, o transporte, o guia, é um guia que fala português, então em todos os locais onde nós vamos visitar, terá um guia, né, historiador, que vai estar falando sim sobre a parte histórica do local, mais a fundo, para que as pessoas possam sim conhecer, né, o Egito a fundo, e nos momentos certos que a gente vai poder estar trazendo todas as vivências que a Lê e o Vitor vão estar nos propondo, né? Não são todos os lugares, como a Lê mesmo falou, eles restringem cada vez mais, eles estão bem restritivos em relação a isso. Então, em alguns templos, em algumas pirâmides, é proibido, ficam pessoas ao redor vigiando em si. Então, o que a gente busca vai sempre estar conversando com o guia, sempre conversando em cada momento que a gente vá fazer o roteiro, para saber qual o local mais seguro que a gente possa também estar realizando essas vivências. Bom, e falando também agora um pouquinho sobre
sobre o roteiro, né? Então eu vou dar só uma pincelada, porque o roteiro é extenso, né? Nós temos aí um roteiro de 13 noites, né? A gente fala que é 14 dias e 13 noites por conta do deslocamento que a gente acaba tendo tanto para ida quanto para volta, né? Então, eu vou passar rapidamente, mas quem tiver interesse e querer saber um pouco mais, então a gente tem detalhado dia a dia, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre todo o roteiro. Então, a gente sai aqui no dia 6 de outubro, né? É um voo da ITA com conexão em Roma, então é uma empresa italiana. Nós escolhemos esse voo pelo fato de ter uma conexão mais rápida que as outras companhias do Qatar, por exemplo, que acabam ficando 8, 9 horas no aeroporto para fazer uma conexão. E aí a gente chega no aeroporto no dia 7, chega no Cairo no dia 7 de outubro, que é quando inicia toda a nossa jornada aqui. O primeiro dia sempre é um dia, né, muito conturbado, digamos, né? Tem o jet lag aí, que a gente fica meio perdido, sem saber ao certo o que fazer. Então é um dia que a gente deixa mesmo para fazer check-in no hotel, para fazer um reconhecimento, né? A gente tem à noite um jantar de boas-vindas, que é onde a gente vai estar ali se conhecendo um pouco mais, né, Lê? Fazendo uma apresentação, abrindo aí todos os nossos seguintes trabalhos em si. Então, é um primeiro dia mesmo só para poder ficarmos juntos no próprio hotel. E o nosso roteiro começa, então, no dia 8, onde a gente vai visitar algumas pirâmides. Ainda não são as pirâmides mais famosas, é a pirâmide inclinada, que a gente fala em Dayur, e a pirâmide vermelha, que são consideradas aí as primeiras pirâmides, né, que foram feitas aí, que foram encomendadas pelos faraós. A pirâmide em si, né, Lê, você pode falar um pouco mais sobre isso, ela tem uma simbologia já muito, muito forte, né, todo esse cúmulo em si, e é claro o cartão postal do A Egito. gente trabalha muito em cima dos 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar, e a conexão com o éter. Então, assim, tudo é construído em cima de uma forma geométrica sagrada. E as formas geométricas sagradas, elas trazem um fluxo muito maior de energia. Mas, como eu falei, o mundo inteiro está recebendo esse fluxo de energia. E esses pontos, onde já existia essas conexões, então existe uma potencialidade muito grande, porque a forma geométrica sagrada, ela traz esse sinal, vamos dizer assim, né? De uma fonte criadora. Então, isso se torna ainda muito mais intenso. E aí, como a Karen falou, não são todos os lugares que a gente vai poder estar se conectando. No Peru, por exemplo, a gente fez uma roda. Foi verdade. E a gente fez uma roda e fez uma conexão e começou a trabalhar. Aí chegou 2 policiais e não podia, não sei o quê. E a gente estava sendo acompanhada por um xamã. E o xamã foi lá e falou, olha, elas vão terminar o trabalho. Mas lá é um país, assim, muito Totalmente mais... diferente. Exatamente, André. E Lá aí, então... a Pode falar. gente teve ali, né, mesmo o xamã conversando em si, elas fizeram uma carinha feia lá, mas deixaram a gente ficar. No Egito já não é bem assim. Os seguranças, inclusive, eles ficam armados, né? Então, eles intimidam. Eles intimidam. Então, se não é para fazer, não é para fazer mesmo, e a gente precisa respeitar, né? Mas aí, assim, sabe, eu estava pensando, tipo, as conexões, porque a gente já sabe aonde o destino do dia, né? E aí, assim, como facilitadora, eu penso como a gente, depois de formar o grupo, eu vou saber o lugar que a gente vai, a intenção, o propósito do espaço, e eu vou gravar. Eu pretendo gravar uma meditação antes, enviar no grupo, para o grupo poder escutar, já se integrar dentro do propósito, né? E aí, assim, Maquiá trabalha muito com as ativações para expandir
o coração cósmico. Então, quando a gente está em permissão e expandida dentro dessa frequência, as coisas acabam que facilitam o acesso para que a gente possa adentrar em alguns lugares, né? E a gente pode estar trabalhando as ativações, eu não sei como vai ser a logística do deslocamento, né? Porque no Peru a gente tinha 2 vans. E eu não sei como vai ser no Egito, mas a gente pode estar trabalhando as ativações dentro do próprio Já no transporte. percurso, né? No Egito nós vamos estar em 26 pessoas, é um grupo pequeno, é importante a gente falar isso também, porque às vezes a gente vê vários grupos, né, se formando, e são grupos grandes, de 35, 40 pessoas, é muito complicado você trabalhar com um grupo tão grande assim, justamente por conta dessa dispersão, né, porque é um país, é um local visitado pelo mundo inteiro, então são pessoas brotando para todos os lugares. Então, imagina isso, né, em relação a um grupo muito grande, essa dispersão é muito grande. Então, um grupo menor, provavelmente a gente vai estar num micro-ônibus, é um ônibus menor, onde todo mundo está junto, né, então facilita bastante esses processos que a gente, né, gosta de fazer. Bom, seguindo só um pouco, falando até sobre essas primeiras pirâmides, eu acho engraçado, curioso, né? Porque eu estava um pouco estudando até sobre elas em si e tenho uma curiosidade, porque foi o faraó, ele pediu para que fosse feita a pirâmide perfeita, né? E aí essa pirâmide mesmo, que é a pirâmide inclinada, né, que é o nome, ela ficou abaulada. Então ele olhou aquilo e falou assim, não, não é a pirâmide perfeita, vamos fazer então a outra pirâmide. Aí veio a pirâmide vermelha, aí sim foi formada a geometria correta que ele esperava, né? E essa pirâmide vermelha, que é a terceira maior pirâmide egípcia que tem, só perdendo para Kelps, né? E a Kefin, que fica em Gizé, né? Que a gente vai visitar mais no final do nosso roteiro. Era mais essa curiosidade mesmo em si. Bom, quer falar alguma coisa? Pode falar. Então, seguindo, né, depois a gente visita também Mênfis, que é realmente a capital baixa do Alto Egito, né, que é uma passagem que a gente faz, porque já estando ali é onde tem a escultura, né, colossal lá de Ramsés II, e a esfinge também do Alabastro, que é um marco importante para a gente poder estar conhecendo. Passando já para o terceiro dia, a gente vai para Abu Simbel, e aí sim a gente vai conhecer 2 templos, né, que é o templo de Ramsés II e de Nefertari, que é a esposa dele, né, enfim. Então esse é um templo muito visitado, muito buscado pelas pessoas, né, que vão ao Egito. Então eles falam que tem o templo maior, que é o de Ramsés, obviamente, né? Então tem 3 esculturas dele na frente, bem assim, todo talhado nas pedras, e do lado que é o templo pequeno, que era da esposa dele, da rainha Nefertari, né, em si. Bom, o que mais que eu posso dizer do Ramsés? Ele foi considerado o grande Ramsés II, né, da dinastia egípcia, e ele que fez um dos reinados mais longos aí, teve, por isso que ele é tão famoso aí, que as pessoas procuram tanto por ele, né? Bom, seguindo aqui, a gente vai para o nosso 4º dia, e aí a gente vai conhecer a ilha de Philae, que essa é a minha queridinha também, que é a ilha onde foi feito um templo dedicado a Ísis, e todo mundo, né, conhece, pelo menos, ou já ouviu falar aí da Ísis, né, da deusa Ísis em si, que era a esposa de Osíris, né, que era um deus muito importante aí para a religiosidade egípcia, né, e o deus Osíris, ele era o deus da fertilidade, da agricultura, da morte e ressurreição, porque ele morre e ressuscita também,
né? E eles tiveram aí um reinado muito próspero, né? De muita abundância, né? De muita prosperidade em si. Aí tem toda uma historinha que as pessoas também gostam de saber que como que foi realmente todo esse processo, né? Que, que eles reinavam juntos, aí o irmão de Osíris ficou um pouco enciumado, porque o reino dele não era tão próspero assim, aí ele manda matar Osíris, né? E aí Isis ficou muito triste, chorou, conseguiu reencontrá-lo e pedindo aí, né, uma força com os poderes que ela tinha mesmo em si, conseguiu ressuscitar ele. Aí o Sete vai lá novamente e pede para matar novamente Osíris e esquartejar ele. E aí ela volta, consegue juntar todos os pedacinhos lá de Osíris e ressuscitar ele, só que aí ele ressuscita já no mundo dos mortos, né, em si, que a gente fala, E não. aí você entende as duas frequências que existem, né, dentro da polaridade? Existem as duas frequências. Mas quando a gente vai em cima de determinado em cima de um propósito, que é acessar a sabedoria, que é reconhecer a luz, que é acessar o amor, então a gente não entra na parte da dor, né? Na parte dos desconfortos. Então, isso é muito importante hoje, porque hoje a gente está buscando o reconhecimento e a integridade das nossas essências. E aí, quando a gente adentra esse espaço, a gente determina e coloca um propósito junto a uma intenção de estar acessando a parte da luz, da sabedoria que esse povo ancestral nos trouxe, de consciências superiores, para que a gente possa estar integrando nesse movimento de transição planetária. Entendeu? Perfeito. Esse realmente vai ser um dia muito, muito forte aí, muito, muito profundo. Seguindo, então, a gente vai para o nosso quinto dia, e aí a gente já vai pegar o nosso cruzeiro, né? Que é um cruzeiro que a gente faz pelo Nilo, e ali a gente vai fazendo umas paradas e conhecendo também os templos durante essas paradas, né? Então, a primeira parada também a gente vai fazer uma visita na ilha de Elefantina, conhecer também o antigo Museu de Assuã e as ruínas ali nas proximidades. A gente visita também a ilha de Serel, que é onde tem a famosa estrela de Serel, que é relacionada ao sonho profético do faraó, que é interpretada pelo José do Egito, né? É engraçado como essa mistura mesmo, né? Que aí vem toda essa parte do cristianismo se encontrar com os faraós e essas histórias são muito marcantes também, né? Onde as pessoas acabam tendo uma identificação muito, muito interessante. Nessa ilha é possível encontrar várias inscrições gravadas nas pedras, né, que foram feitas nas épocas dos viajantes egípcios, soldados, comerciantes lá, e contam sobre os seus desejos e as suas orações de gratidão durante toda a viagem. Então, imagina, as pessoas passavam por ali agradecendo e falando sobre todos os seus desejos que foram atendidos, né, por aquele momento em si. Então, são os peregrinos que a gente fala, como tem em Compostela, lá também tem os peregrinos ali do Egito que passam por essa estrela de Serel. Eu achei importante também. E aí, pensa assim, o tão importante que são os espaços onde as pessoas trabalham a gratidão, né? Porque a gratidão, ela transforma a dor em amor, né? O medo em luz. E aí, quando você adentra com gratidão esse espaço, ainda você está mais fortalecida. É como os milagres. Os milagres, eles acontecem porque existe um grande número de pessoas vibrando a fé, né? A confiança e acreditando naquilo. E isso vai crescendo, né? E isso vai se tornando um milagre, porque a fé é muito intensa.
E a gente é contagiado dentro dessa vibração. E quando você se permite, você também recebe. É, sensacional. É, seguindo o sexto dia, no cruzeiro ainda também, né? Aí a gente vai navegar até o templo de Kokomo, que é formado por dois templos, na verdade. Então, que tem o templo de Sobek e o templo de Horus. O Horus, que era o deus, deus do céu, com aquela cabeça de falcão, né? Todo mundo pode entender. O Horus era filho de Osíris e Ísis, né? Depois que ele ressurge, ele ressuscita, e Íris acaba tendo um filho com ele, e esse filho, que é o Horus, que tem essa cabeça de falcão, e os olhos representam o sol e a lua. E ele acabou se vingando de Sete, né? Que matou o pai. E depois ele disputa o comando do Egito, né? Enfim. E o Sobek é o da cabeça de crocodilo. Né? É mais fácil falar assim, né, para as pessoas poderem se identificar, porque o Egito é cheio dessas. E aí, a história do crocodilo é a criação, né? Exato. E aí ele coloca que Sobek também do ponto religioso, né, que é do crocodilo, ele prestava um culto associado aos poderes de fertilidade, por se representar um animal da água no Nilo. Logo, a criação do Nilo e do mundo, né, em si, era muito dedicada a esse deus, né, por conta deles cultuarem muito o Nilo, né, as águas do Nilo. Sim. Então, vamos lá. Depois, seguindo, a gente vai para Idfur. E aí a gente visita o Vale dos Reis. O templo também do funeral da rainha de Hastemput, que foi a primeira rainha, né, que teve a comandar também o Egito. Isso é muito, muito marcante, né? A gente fala que só dos reis em si, e a gente teve uma rainha, né? Então isso ficou marcante. Está lá no Vale das Rainhas, que a gente vai visitar também. O que eu coloquei de importante aqui? E o Luxor também, né? O Vale dos Reis é onde recentemente eles encontraram o túmulo de Tutankhamon. Então ficou muito famoso por isso. Ainda existem escavações que eles ainda estão fazendo em si, e é lá onde foi encontrado, né? Ele nem foi um deus assim muito importante no Egito em si, mas eles encontraram esse túmulo, e aí sim ele passou a ser de uma importância, né, grande, pelo fato de ter passado muito tempo e só agora eles terem descoberto, né? O que mais? É isso aqui. Então lá tem no Vale das Rainhas também, que é onde fica também a tumba de Nefertari, que é a esposa do Ramsés II. Então eles fizeram uma tumba lá, e dizem que nesse Vale das Rainhas é um cemitério real destinado ao enterro de todas as esposas dos faraós antigos. Então elas tinham um espaço só deles também. Vamos lá. Aí, seguindo, a gente vai visitar aí o templo de Karnak e o templo de Luxor, que é onde o final mesmo, né? Que a gente pernoita também em Luxor aqui. Então, o templo de Karnak é um templo dedicado ao deus faraônico Amon, onde tem lá muitas as esfinges de carneiro, representado por esse deus Camon, né? E em Luxor fica localizada mais ao sul mesmo do país, tá? A 600 quilômetros ali do Cairo, né? E 200 ali de Assuã, e é banhado ali pelo rio Nilo também. E é um dos templos mais bem preservados do Egito, né? Também muito bem visitado. Bom. E aí é legal falar, assim, para a parte da espiritualidade, Luxor trabalha com a frequência do mestre do primeiro raio, o mestre Serafins Bey, né? Que trabalha toda a pureza, o processo de ascensão da humanidade. Então, assim, a gente passa por esse movimento da ascensão,
junto ao planeta Terra, e quando a gente adentra esse espaço, a gente se conectando a essa frequência, a gente recebe mais sabedoria para a gente conduzir o nosso momento agora na Terra, para que a gente possa reconhecer essa luz e passar pelo processo da ascensão, nos iluminando junto com o planeta. Então, é importante também saber dessa parte etérica de Luxor. Legal. Bom, nós já estamos aqui no nosso 9º dia, e aí a gente vai visitar agora o templo de Dandara, representada aqui por Hathor, que era a divindade no Egito, que era relacionada ao amor, à beleza, ao amor de Eros, que é comparado, né, que eles colocam, e também ao sagrado feminino. Então, achei isso também muito importante, forte aí, mencionar, né, que a gente também vai passar. No nosso 10º dia, aí a gente já já vai estar no Cairo, volta para o Cairo, né, e aí sim nós vamos visitar as pirâmides que são as mais famosas, né, que todo mundo acaba buscando no Egito, onde está a Esfinge também, que tem uma representatividade aí também grande, né, por conta da sua frase lá, que decifra-me, eu te devoro, assim, né, é o enigma aí. E aí, o que seria esse decifra-me, né, e aí fala-se muito, né, da falta desse autoconhecimento do homem, né, e que ao longo das nossas vidas a gente sempre projeta a necessidade mesmo de saber a direção sempre ao externo, nunca para dentro, né? Exato. Então aí fica também... Tudo, na verdade, está dentro de nós, né? Porque imagine que o nosso coração é um centro gerador de tudo, e a gente vai e busca fora, e a gente tem uma mandala que tem todo o nosso poder, todo o nosso reconhecimento, tudo dentro de nós. E isso é algo também que a gente pode estar se conectando para que a gente possa expandir esse coração, para estar acessando mais partes de nós também. E é incrível a gente pensar nisso, né? Você vê que grande sabedoria de tudo isso que o Egito já nos trazia, isso, sei lá, 2.000, 3.000 antes de Cristo. Então a gente está falando de coisas, né, milenares em si, já era uma sabedoria tão grande, né? Já sabiam de tantas coisas, em todos os aspectos, né? Astrologia, toda essa parte também, espiritualidade, entre outros, né? E isso que é tão vibrante. Eles traziam o conhecimento das suas partes cósmicas, porque dentro da geometria sagrada, eles sabiam da posição que estaria alinhado com uma fonte criadora, para que eles pudessem deixar mensagens para que a gente um dia, né, dentro do desvelar, pudesse estar acessando essa frequência. Exatamente. Bom, e aí a gente chega no dia que a gente vai conhecer Alexandria, para você ver que o nosso roteiro, Ale, a gente pensou minuciosamente em trazer realmente você entender o todo do Egito, né? Porque às vezes a gente fala do Egito, a gente fala do Cairo, aí você vai, conhece Cairo, as principais pirâmides e fica por ali. E não é só isso, né? Alexandria é um marco muito importante também, né? Ali onde a gente visita a Biblioteca de Alexandria também, o Museu Nacional de Alexandria, né? Onde tem todo aí um encontro com o imperador Marco Antônio, né? Então, é algo que a gente trouxe, que é um plus a mais, que a gente fala que poucos roteiros acabam incluindo Alexandria aí, né? E depois a gente termina... Falar para as pessoas que dentro da Biblioteca de Alexandria existia todo o conhecimento da origem da humanidade, e aí parte disso foi destruído, né? Mas, olhando pelos olhos da espiritualidade, etericamente os livros continuam lá.
é como uma caixa, né? O nosso acástico está lá dentro. E quando a gente se conecta a essa frequência da própria biblioteca, você está acessando também a sua história. É. E aí, é isso que a gente vai estar trazendo para as pessoas, para trazer elas para essa consciência de que não é entrar numa biblioteca, mas sim na sua biblioteca, né? Então, assim, é todo uma distorção que a gente vai estar trabalhando com essas pessoas, para que quando elas terminem esse movimento, elas tenham expandido a sua consciência, trazido mais sabedoria, trazido mais conhecimento para aterrar aqui na sua vida e trazer para ela mais leveza. Isso é Maravilhoso. importante. E aí, finalizando, né, eu sei que é um pouco cansativo, a gente até falou um pouco sobre isso, né, Lê, sobre os museus, né, mas a gente não coloca ali o museu, hoje, muitas das peças, né, tudo que a gente encontra, assim, de mais marcante estão dentro dos museus, né, as esculturas, os faraós, as múmias em si estão dentro do museu. Então, a gente colocou o museu aqui no final para que as pessoas pudessem também entender um pouco mais a fundo todo esses artefatos, né, essas antiguidades faraônicas aí que foram concentrados nos museus. E para também atender, aí eu falo mais pela minha parte do turismo mesmo, né? A gente entende que as pessoas vão para um roteiro desse e elas querem, no final em si, levar uma lembrancinha para um amigo, para um parente em si. Então a gente passa no bazar, né, do Kalan Kaline, que é um dos mercados livres mais antigos aí do Oriente Médio, e ali atende a todos, todo mundo vai conseguir comprar sua lembrancinha para poder levar para casa. E você esqueceu, acho que, de falar da loja das essências, dos óleos essenciais É que a verdade. gente tem. No próprio mercado também tem, mas existem lojas específicas também de essências, né, que eles só realmente vendem os óleos essenciais, e é uma das coisas que as pessoas gostam muito também, porque trabalham, né? Hoje está tão difundido isso, né? E, e Né? alguns óleos lá são muito mais baratos do que a gente comprar aqui. O óleo de rosas, por exemplo, que é dificílimo da gente encontrar, e lá a gente consegue com uma facilidade maior também. Sim. O Vitor fala que eu vou enlouquecer com os óleos. Enlouquecer, ou senão também o bolso vai longe, né? Porque se a gente for ver, olha, tem uma escultura aqui de Isis linda também, quer ver? Vou pegar. Até deixei aqui para ficar fácil, olha, de mostrar. Os braços Linda. de Isis, né? Mostrando o berço, né? Sim, o berço da Sim. humanidade, né? Muito linda. Muito linda. É isso, Ale. Eu acho que da minha parte, claro, se as pessoas tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa a mais, postando aqui, a gente já responde também, mas também fico à Ué? disposição para tirar. Falou. O Vitor perguntou se a gente falou do Cruzeiro. Falou. Ah, sim. É que o Cruzeiro, ele faz parte do roteiro, né? É a nossa casa durante o roteiro, né? Por alguns dias. Sim. E aí acho que assim, a parte que a gente podia falar da espiritualidade, que você podia falar sobre o roteiro, a gente já alinhou. Para as pessoas que se interessarem, acessar a parte do roteiro, que lá está discriminado, que a gente vai estar trabalhando em alguns lugares, dentro do propósito. É lógico que a gente fala assim, a gente tem um roteiro, a gente tem um propósito, a gente designou algumas situações para ser vivenciadas, mas depende do grupo formado, né? A necessidade do grupo. Mas que é quando a gente faz um retiro, então a gente acessa todo um propósito, a gente separa as vivências, e a gente tem 3 vivências por dia, e aí, de repente, chega um grupo que pede uma outra situação. Então, a gente tem que estar aberto para que a gente responda às necessidades do próprio grupo. Então, é preciso
ter um norte nesse momento, mas muito do desenvolver dessas conexões, dessas ativações, vai depender da formação do grupo em si, o que o grupo, porque assim, a gente fala que o grupo ele já está preparado para isso, ele já está montado para isso e já sabe as pessoas que vão ressoar com essa frequência, com esse movimento. Então, e aí depois você sentindo tudo isso, a gente vai moldando junto ao sentir do próprio grupo, a permissão do próprio grupo. E aí quem tiver dúvidas, né, sobre o roteiro, então, entre em contato com a Neosense, com a Tari, e quem sentir e estar perguntando mais sobre o propósito, sobre a parte da espiritualidade, pode estar chamando a Maquiar, e aí a gente vai desenvolvendo junto e conversando sobre esse movimento que eu acredito que vai ser muito transcendental, né? Porque a gente vai... eu acredito que a gente vai dentro de uma consciência e vai voltar uma consciência muito mais desperta. Não, E isso é evolução, né? A gente está caminhando para essa evolução, a gente está caminhando para a ascensão. Então, é um passinho que a gente dá, é algo novo que chega, informações novas que estão chegando, para que a gente possa diluir, né, essa parte de dores e alimentar coisas boas. E esse é o nosso propósito. Não tenha dúvida. Isso vocês fazem muito bem. O Maquiar, eu tenho como dizer, e é só agradecer a todo esse processo evolutivo mesmo, tanto comigo, da minha própria pessoa, como do nosso trabalho em conjunto, porque eu fico muito grata e muito feliz de participar de tudo isso, porque a gente sabe que ali, as pessoas que forem com a gente, com certeza vão estar se beneficiando de tudo isso, mas em prol de todas essas meditações, de todas essa frequência e vibração energética que a gente vai estar ali, é sempre pensando em benefício de todos os seres, né? De um bem maior, com certeza. Com certeza. Obrigada, gratidão a todos que acompanharam a gente nesse momento. E se vocês tiverem alguma dúvida, então pode chamar. E as pessoas que irão assistir depois, né? Se também tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Como a Karen falou, assim, a gente tem, acho que até maio, né? Sim. Para estar formando esse grupo e a gente sai em outubro. E eu espero todos vocês para esse movimento de merecimento, porque é um merecimento mesmo, a gente trabalhar essa frequência de ser merecedor de estar nesse lugar, para que a gente possa estar acessando a nossa história, partes de nós, não só a parte da ancestralidade terrena, mas parte da nossa ancestralidade cósmica, para que a gente possa estar integrando essa frequência de amor, de gratidão e reconhecendo a nossa luz. E gratidão a todos vocês. E gratidão, quem sabe vocês né? Gratidão. Gratidão, querida. Um grande beijo e estamos juntos. Vamos abrir os espaços para que a sincronicidade chegue para essas pessoas e toque nos seus corações. Ok? Não seja. Gratidão. Um beijo para todos.